F5. Então, beleza. Pessoal, então vocês podem colocar como título dessa aula liberdade e isolamento social. Tá? E aí, como subtítulo, a ideia de liberdade de ação, que eu vou desenvolver com vocês. Tá bom? E aí, como é que a gente vai entender? Provavelmente a gente vai ter uns 3 encontros para falar disso. Esse é o primeiro. As próximas semanas vão aparecer outros encontros para a gente continuar essa conversa. Mas eu quero esgotar nessa aula a ideia de liberdade de ação e aplicar essa ideia de liberdade de ação à questão do isolamento social. Beleza? Vamos lá. Então, antes de entender liberdade de ação, o que é liberdade do ponto de vista filosófico? A filosofia entende liberdade como a possibilidade de fazer. É a possibilidade do fazer. Isso é liberdade. E é interessante a gente entender que antes do fazer tem a palavra possibilidade. Para nos deixar claro que, embora o fazer seja um ato livre, ele pode ser possível ou ele pode ser não possível. Então, quando a gente parte do sentido de uma liberdade de ação, é a liberdade do fazer, entendendo que esse fazer é possível ou não. Amores, nessa aula, eu vou falar com vocês de 4 filósofos que vão refletir com a gente essa ideia da liberdade do fazer, que é a liberdade de ação. E em todos eles, a gente vai ter uma aplicabilidade à questão do isolamento social. Alguns, a gente vai ver que tem um alinhamento, por exemplo, com a ideia de um isolamento vertical. Então, se você precisar defender essa tese ou argumentar essa tese, você tem uns caminhos aqui. Outros vão falar de um isolamento total. De que maneira as leis atuam nessa questão da liberdade do fazer. E aí, como nós devemos nos portar diante disso. Então, nesse tempinho que a gente vai estar junto, eu quero passar com vocês por esses pontos todos. Tá? Nessa primeira aula, eu vou fazer com vocês liberdade de ação. Na próxima, eu vou fazer com vocês liberdade de vontade. Na outra, eu vou fazer com vocês liberdade de razão. E por último, a concepção de juízo de valores dentro da sociedade. Tá? Então, esse é um primeiro de um total de 4 vídeos que a gente vai fazer. Que a gente vai estar junto trabalhando. Bom, então, para a gente entender a liberdade de ação, a gente tem que partir do princípio que durante um isolamento social, que é o que nós estamos vivendo, e vamos ainda viver por um tempo, a ideia do agir, ela está limitada. A gente pode considerar, então, que o que a gente tem vivido desde o dia 20 de março é uma limitação do agir. Há uma estrutura, e essa estrutura é composta pelo Estado, que, usando do seu poder sobre os indivíduos, limitaram a nossa liberdade de fazer, limitaram a nossa liberdade de ação. E nós, como indivíduos, dentro de um contexto social, abrimos mão de parte de nossa liberdade por um bem maior. Ok? Porque se a gente pega a Constituição, o direito de ir e vir, que faz parte da liberdade de ação, é garantido a todos. Mas nesse momento específico, nós decidimos abrir mão desse direito natural nosso por um bem maior. E a reflexão que eu puxo nesse primeiro ponto é: de que maneira isso está sendo conduzido? Qual é esse tal de bem maior? E como Estado e indivíduos devem se portar diante desse cenário? 4 filósofos vão nos ajudar a entender isso nesses 40 minutos que a gente tem junto. Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu e Spinoza. A partir desses 4, a gente vai construir um repertório. Beleza? Então, vamos entender o primeiro deles, que é a figura do Thomas Hobbes. O Hobbes, ele parte da ideia de uma ausência de impedimentos. E ele começa trabalhando que liberdade não pode ser entendida como uma ausência total de impedimentos. Vejam,
Pouso Alegre tem 170 mil habitantes. Se todos esses 170 mil habitantes da cidade entenderem a liberdade como a ausência de impedimentos, a gente vai entrar no caos. A gente vai viver um estado de guerra, que Thomas Hobbes chama de luta de todos contra todos. Então, o ponto de reflexão que o Thomas Hobbes vai partir para chegar no conceito de liberdade é a percepção de que nós não podemos considerar a liberdade do fazer, a liberdade de ação, como uma ausência de impedimentos. Como sociedade civil, como uma sociedade de ordem, há limites para a nossa liberdade de ação. E cabe aos indivíduos, na visão hobbesiana, cabe aos indivíduos se adequarem a esses limites para que o progresso possa alcançar a sociedade. Partindo dessa ideia, o Hobbes, ele, antes de chegar no que é a liberdade de ação, ele vai primeiro trabalhar o que não é a liberdade. E ele vai falar, olha, liberdade não são duas coisas. Primeiro, liberdade ela não pode ser entendida de forma absoluta. Liberdade ela não é absoluta. Eu não posso entender que eu sou totalmente livre para fazer aquilo que eu quero à torta e à direita. Repito, se todos os membros de uma comunidade, se todos os habitantes de uma cidade entenderem que a liberdade é agir sem impedimentos, a gente entra no estado de guerra. Então a liberdade ela não é absoluta. Mas, ao mesmo tempo, a liberdade ela não é nula. Porque sempre vai haver uma possibilidade de agir. Diante das circunstâncias, a gente sempre vai ter algo a fazer. Às vezes, esse algo a fazer não é aquilo que nós escolhemos como melhor para aquele momento, mas é aquilo que tem que ser feito. Exemplo. A nossa liberdade de ir à escola está limitada. Eu não posso simplesmente falar, quer saber, meu, vamos ligar o foda-se e vamos ter aula. Não pode. Não pode. Então, há um impedimento. Esse impedimento, quem determina é o Estado. Então, a liberdade ela não é absoluta, mas também ela é nula. Olha a gente aqui tendo aula de alguma forma. O que nós encontramos? Uma possibilidade de agir. Claro, não é a mesma coisa que uma aula presencial. Não é. Mas é uma possibilidade. Então, o que o Thomas Hobbes está falando? Ele está falando que a gente sempre tem que partir do ponto daquilo que a liberdade não é, para que a gente entenda aquilo que a liberdade é. E aí, qual que é a reflexão que ele faz com a gente? Ele vai falar, olha, nós só vamos ser livres, a liberdade de ação ela só vai acontecer de fato quando nós nos adequarmos a essa condição. Pensa, por exemplo, o dono de um restaurante que a única fonte de renda da família é o restaurante movimentado que ele tem. Beleza. Há uma limitação da liberdade do fazer. Há um fator que limita o fazer. Que fator é esse? A lei, o Estado. Cabe ao dono desse restaurante o quê? Nesse momento, na visão do Thomas Hobbes, se adequar a essa condição. A liberdade ela não é nula, ele tem uma forma de agir. Então, o que os donos de restaurantes estão fazendo? Trabalhando com delivery, trabalhando com disque entrega, criando as possibilidades. Porque ele não está absolutamente preso da sua liberdade de fazer. Ele está com a sua liberdade de ação, a liberdade de fazer, adequada a essa condição. E quem determina essa condição é o Estado. Qual é a função do Estado? O Estado é aquele que limita, é aquele que organiza e é aquele que controla os indivíduos. Para o Hobbes, de que maneira, e presta atenção como é que você vai aplicar bem isso na tua redação. Para o Hobbes, de que maneira os indivíduos vão se adequar a esse contexto, vão se adequar a essa condição, se submetendo ao poder do Estado. Vejam como é que isso tem tudo a ver com a realidade nossa. Você tem um Estado que, por meio das leis, regula a relação dos indivíduos.
limita a ação dos indivíduos, e esses indivíduos compreendem de forma racional, percebam, esses indivíduos compreendem de forma racional que o melhor que eles têm a fazer neste momento é entregar a sua liberdade ao Estado. É dizer ao Estado, pois bem, Estado, eu não tenho o que fazer, eu vou tentar encontrar possibilidades de agir dentro dessa condição. Eu vou ter que me adequar a essa condição. Onde é que você encaixaria essa ideia do Hobbes nesse contexto de liberdade e isolamento social? Você poderia usar o Hobbes como justificativas das leis, das normas e das ações que os estados estão tomando para evitar a proliferação do corona. Você pega, por exemplo, tem muitas entradas de cidades que na entrada de cidade você tem uma viatura de polícia com um termômetro medindo a sua temperatura para você entrar na cidade. E se eles perceberem que você está com febre, eles não vão te deixar entrar. Nesse momento, o que os indivíduos precisam fazer? Se adequar a essa condição. Aonde está a liberdade de ir e vir, por exemplo, presente na Constituição? Nesse momento, ela está deixada um pouco de lado. Porque nós confiamos, e quando eu falo nós, eu não estou falando eu e você que está me assistindo. Estou falando nós, os indivíduos. Nós confiamos que ao entregar para o Estado a nossa liberdade, ele vai fazer o que é melhor para nós. Por quê? Porque se a ação ela for totalmente livre dos indivíduos, sem nenhum impedimento, a gente vai entrar em estado de guerra. É uma guerra de todos contra todos. E é nessa hora que nasce a frase famosa do Hobbes. O homem é lobo do homem. Então, o que o Hobbes fez com a gente nessa primeira parte da aula? Nesses primeiros 10 minutinhos de aula? Ele colocou na mão do Estado o fator que limita a nossa liberdade de ação por um bem maior. E nós aceitamos esse isolamento porque confiamos no Estado. Aí, vai aparecer um cara, pouco depois do Hobbes, que vai discordar do Hobbes, que é o John Locke. Tanto o Hobbes quanto o Locke fazem parte de uma mesma escola filosófica, que a gente chama de contratualismo, o contrato social. Os dois são contratualistas. Os dois vão discutir política. Vão propor uma reflexão sobre política. O Hobbes, por exemplo, ele vai ser muito vai influenciar muito o absolutismo. O Locke, ele vai influenciar muito as revoluções burguesas da Inglaterra do século XVII, o liberalismo. E o Locke, ele fala o seguinte, ó, o Hobbes está errado. Porque para o Locke, dá para a gente viver no nosso estado natural. Gigi, o que é o estado natural? Estado natural é a nossa condição de liberdade. Estado natural é a nossa natureza. É a nossa justiça natural, é a nossa jus naturalista. A gente acabou de ver que no Thomas Hobbes, o estado natural ele deve acabar. O homem tem que sair do estado natural. O estado ele tem que ser o elemento que limita as ações do homem, que impede o homem de viver essa liberdade total. Porque se todo mundo viver essa liberdade total, não vai entrar em estado de guerra. Hobbes. O Locke vai falar, não. Olha que legal o negócio que o Locke está falando. Ele está falando o seguinte, ó. Se cada um, dentro de uma sociedade, viver a sua liberdade de ação, respeitando o espaço do outro, respeitando a liberdade do outro, de boa, dá para viver. A minha liberdade, ela acaba quando começa do outro. Ora, se eu vivo a minha liberdade de uma forma racional, não comprometendo o outro, não precisa do Estado ficar toda hora me cercando. O que o John Locke está dizendo é o seguinte, ó, todo mundo tem um direito natural. Todos os homens têm um direito natural. Eu tenho meu direito natural. Direito de ir e vir, por exemplo, é um direito natural. Que eu posso usar esse direito.
Desde que esse meu direito natural não comprometa o outro indivíduo. E se os homens, lembra, gente, homem que eu estou falando é gênero masculino, falando dos indivíduos. Se os indivíduos viverem esse direito natural de forma organizada, o Estado vai aparecer o mínimo possível. Isso seria, na visão do John Locke, uma perfeita liberdade, regido por uma lei natural. Pessoal, quando a gente pega, por exemplo, o discurso do presidente Bolsonaro, defendendo o isolamento vertical, aqui eu não estou polemizando, não estou provocando discussão, eu estou contextualizando. Quando a gente pega o discurso do Bolsonaro, se aproxima muito dessa ideia do John Locke. Quando o governo fala, olha, cabe a cada um cuidar de seus velhinhos, isolar esses velhinhos num lugar, cuidar para que eles não tenham contato com outros grupos de risco. Quando se defende o isolamento vertical, está muito próximo dessa base intelectual, filosófica do John Locke, onde, se cada um fizer a sua parte, não tem necessidade do Estado ficar determinando aquilo que eu posso ou não posso fazer. Os homens, os indivíduos, eles vão viver por si mesmos. O Estado, ele vai aparecer cada vez menos, porque nós conseguimos viver de forma harmônica. E aí você pensa assim, mas Gigi, eu fui na rua e vi um tanto de idoso andando sem máscara. É porque nós não atingimos ainda essa condição de relativa paz que o John Locke está falando. E é justamente que o Thomas Hobbes tem que aparecer. E o Estado intervir de forma rígida. Se cada um viver por si, vamos contextualizar no isolamento. Se cada um viver por si, respeitando esse isolamento social de forma vertical, é possível que a gente atinja o estado de ordem. É possível que a gente atinja o estado de progresso. Para o John Locke, o Estado ele não pode, por exemplo, atrapalhar a felicidade das pessoas. O Estado, na visão do John Locke, tem que garantir aos indivíduos a propriedade privada. E no momento em que o Estado propõe que tudo se feche, ele está colocando em risco a propriedade privada, o comércio, os negócios. E, de alguma forma, ele está atrapalhando a liberdade dos indivíduos. Está atrapalhando a felicidade dos indivíduos. Então, cabe ao Estado proteger a propriedade privada. Você pega, por exemplo, todas essas medidas que o governo tem tomado de auxílio financeiro a pessoas informais, a profissionais liberais, esse Corona Voucher que está sendo pago, que é esse auxílio de R$ 600 que o Estado está dando, é uma forma de proteger os indivíduos, garantir a felicidade dos indivíduos. Então, a ideia do John Locke é exatamente essa. Os indivíduos eles vão conviver sem atrapalhar os espaços do outro, a liberdade do outro, a felicidade do outro. E o Estado intervém o mínimo possível. É nessa hora que vai aparecer a tese do Estado mínimo. Um Estado que quanto menos aparecer, mais os indivíduos vão ser protagonistas. E esses indivíduos, na visão do John Locke, vão simplesmente seguir as leis que o Estado criou. Mas leis que já existiam. Não são, por exemplo, leis emergenciais. São leis que regulam as nossas relações. Na visão lockeana, na visão do John Locke, é exatamente o contrário daquilo que a gente viu na visão do Thomas Hobbes. Então, que dica que eu dou para vocês na argumentação? Tem que defender o isolamento? Tem que justificar o isolamento? Tem que legitimar as ações do Estado? Hobbes. Tem que defender o isolamento vertical? Tem que defender que as pessoas possam trabalhar, vivenciar suas realidades, seguindo as leis de forma orgânica? Locke. Gigi, você está falando que para o John Locke o Estado perde força? Não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que para o John Locke o Estado aparece menos. O Estado ele deixa os indivíduos viverem.
O Estado, ele permite que os homens vivam de forma livre. E quando necessário, o Estado aparece, garantindo a liberdade de ação. Fazendo um paralelo aqui, fazendo uma comparação. Para o Hobbes, a liberdade de ação é totalmente limitada pelo Estado. Para o Locke, a liberdade de ação ela é permitida pelo Estado, desde que os indivíduos não atrapalhem, vamos chamar dessa forma, desde que os indivíduos não comprometam a liberdade dos outros. Não comprometendo a liberdade dos outros, o progresso vai ser alcançado. Beleza? Vamos para o terceiro. Depois vocês me perguntam as coisas, tá? Montesquieu. Só para a gente contextualizar, o Hobbes está no século XVI, tá? O Locke está no século XVII, Montesquieu está no século XVIII. Montesquieu é iluminista. Eu coloquei para vocês agora há pouco Hobbes e Locke como contratalista, e agora o Montesquieu como um iluminista. Na verdade, vocês sabem, Montesquieu não é o nome dele. O nome dele é Charles Louis de Secundat, Barão de Montesquieu. E ele escreve um livro que eu considero um dos melhores livros da história da filosofia, chamado O Espírito das Leis. Maravilhoso livro. Maravilhoso livro. Maravilhoso. É um livro que tem um papel fundamental nas democracias da América Latina, no processo de independência dos Estados Unidos, na própria Revolução Francesa. Maravilhoso. E como que o Montesquieu ajuda a gente a entender o isolamento social e argumentar esse isolamento? Ponto de partida. O que é liberdade de ação para Montesquieu? Aí, ó. Montesquieu entende que liberdade é fazer aquilo que está permitido pela lei. Ponto. Eu posso fazer tudo, desde que aquilo esteja na base da lei. Vejam que, para Montesquieu, a liberdade de ação também é limitada pela mesma ferramenta que o Hobbes limitou. Só que qual que é a diferença? Para o Hobbes, você tem que ter um poder centralizador, absoluto, garantindo as leis. Para o Montesquieu, essas leis elas podem ser organizadas a partir dos próprios indivíduos. As leis, na visão do Montesquieu, elas nascem do fato social. Vejam. Outro dia eu vi o secretário-geral da Organização Mundial de Saúde da ONU, todo dia ele faz o discurso, mas outro dia ele fez uma parte no discurso dele lá, que imediatamente eu lembrei do Montesquieu. Ele falou, olha, a gente tem que tomar cuidado com as regras que os países estão adotando. Porque há países onde a economia é frágil e que não pode ser tomada as mesmas medidas de uma potência econômica. Então, cada país tem que analisar a sua realidade. Gente, quando o secretário da OMS disse isso, ele está alinhado com essa ideia do Montesquieu. Porque para o Montesquieu, as leis nascem dos próprios indivíduos. Desde que eu faça aquilo que tem um valor absoluto e eu me submeto a esse limite prático, eu posso fazer. E aí, como eu disse para vocês, você tem ali uma forte influência nas Constituições da América. Para o Montesquieu, as leis elas devem dar garantia aos cidadãos. E essa garantia, gente, deve ser feita para todos os cidadãos. O Estado, ele não pode criar leis para uma classe. O que acontece muitas vezes é que... Não, vamos voltar que não precisa aqui não. O que acontece muitas vezes é que as leis elas não são aplicadas a todos. Então é necessário que nasça no Estado leis que representem grupos ou uma parcela da população. Quando, na verdade, as garantias legais dos cidadãos devem ser para todos os cidadãos. O que o Montesquieu está dizendo aqui? Todo mundo tem direito de fazer, desde que esse fazer esteja submetido à lei. E aí, o que eu dizia agora há pouco para vocês, as leis são relações necessárias que derivam da natureza das coisas. O que o Montesquieu está falando? Ele está falando aqui o seguinte, coloca isso na tua redação que você vai jogar lá em cima a tua nota.
As leis ou as medidas adotadas para o isolamento social, na visão de Montesquieu, devem ser de acordo com o fato social daquele grupo. Então, quando se discute as medidas tomadas pelo Estado, aqui eu não estou nem elogiando o Estado, nem criticando o Estado, porque não é minha função fazer isso. Mas quando se discute as leis adotadas pelo Estado, a discussão que se deve fazer é: essas leis, elas se adequam à nossa realidade? Nós temos condições de adotar medidas que a gente consiga superar as consequências dessa medida depois? Porque a gente olha que legal. O Montesquieu, ele critica a lei universal. Ou, por exemplo, lei divina. Desculpa. Leis universais. Não. Aquilo que foi feito na Itália, se for feito, por exemplo, numa nação da África subsaariana ou da América Latina pobre, os efeitos são completamente opostos. Quando se defende o isolamento vertical, parte um pouco desse princípio do Montesquieu. Porque as leis, lá no Hobbes, as leis elas são determinadas pelo Estado e cabe aos indivíduos cumpri-las. As leis, na visão do Montesquieu, nascem dos próprios indivíduos. Dentro do fato social, dentro do contexto a que aquele indivíduo está inserido. Uma vez que esses indivíduos se adequam a esse contexto, que eles mesmos participaram dessa legislação, a gente vai atingir o progresso. Não é à toa que muitos princípios liberais vão buscar em Montesquieu as suas leis, as suas normas. Porque ele está dizendo aqui o seguinte: beleza, tudo que está na lei eu posso fazer, mas é uma lei nossa, é uma lei desse fato social, que vai dar garantia legal ao cidadão, dentro desse contexto, dentro desse fato social. Então vamos lá. Hobbes, você vai usar Hobbes para legitimar o isolamento total. Hobbes, você pode aplicar ele para justificar o isolamento vertical. Montesquieu, você pode problematizar as ações do poder público para definir ou isolamento social ou isolamento vertical. Isolamento total, isolamento vertical. Ok? E para fechar, e aí depois eu abro para as nossas perguntas, eu gosto desse cara aqui, ó, o Baruch Spinoza. O Spinoza, ele fala assim, olha, liberdade de ação não existe. Só para contextualizar, o Spinoza está no século XVII, ele é holandês, tá, do século XVII, racionalista como René Descartes, e ele fala, olha, esse negócio de liberdade é um negócio complicado. Porque aquilo que a gente chama de liberdade, na verdade, é uma ilusão. A liberdade é ilusória. Gente, como assim? Durante esse mês de isolamento, porque está completando essa semana um mês, né, de isolamento. Durante esse mês de isolamento, boa parte das pessoas nas redes sociais falavam: quero sair de casa, eu não aguento ficar dentro de casa. Eu quero minha liberdade, eu quero sair, eu quero comprar, eu quero visitar as pessoas, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu sou livre para fazer. E Spinoza diria: não. Porque a sua escolha por querer sair de casa, por exemplo, não é uma escolha da tua razão. As nossas ações, presta atenção, se você não entendeu, depois você me pergunta. As nossas ações, segundo Spinoza, elas não partem de nós. Elas sempre partem de coisas que são externas a nós. Nós nunca fazemos o que queremos. Nós sempre somos determinados por algo. O que o Spinoza está falando é o seguinte, ó. Sabe o que determina a minha ação? O meu afeto. Nós somos, segundo Spinoza, governados por nossos afetos. Afeto é aquilo que me afeta. Afeto é aquilo que age sobre a minha consciência. Gigi, não estou entendendo. Vou te explicar. Por exemplo, eu falo assim, eu sou livre para ir e vir, e eu quero ir jogar futebol. Na verdade, eu não tô escolhendo jogar futebol. Eu estou escolhendo o afeto
que desperta em mim ao jogar futebol. Então, eu não estou em busca do futebol, eu estou em busca do afeto. O que o Spinoza está dizendo é que tudo na nossa vida parte dos nossos afetos. A todo tempo, as nossas ações são resultado de afetos. Alegria, tristeza, mágoa, ódio, raiva, amor, paixão. Todas as nossas escolhas são governadas por algum desses afetos. Por isso a gente não é livre. Por isso a nossa liberdade é ilusória. Quando você escolhe fazer alguma coisa, na verdade você não escolheu fazer aquilo. Na verdade, um afeto te fez escolher aquilo. Então, quando as pessoas reivindicam a liberdade durante esse período, na verdade elas estão reivindicando alcançar aqueles afetos. Então, a liberdade é ilusória. E o Spinoza, ele fala que todos os afetos que me governam partem de 3 afetos primários. Por exemplo, agora eu estou numa grande satisfação de estar dando aula. Isso me preenche. Isso é um afeto. Ele nasceu de um afeto primário. Todos os nossos afetos partem de 3 afetos primários: alegria, tristeza e medo. Qualquer sentimento que brotar no teu coração para que te faça fazer alguma coisa, vai ter nascido de um desses 3: da alegria, do medo ou da tristeza. A gente não consegue se livrar desses 3 afetos. Então, quando você escolheu namorar alguém, uma liberdade de fazer, você escolheu porque isso partiu de um amor. Esse amor nasceu de uma alegria. Quando você escolheu brigar com alguém, o escolher brigar nasceu de um afeto. A ira, por exemplo, o ódio. O ódio veio da tristeza. Então, tudo em nossa vida parte desses 3 afetos. Então, a gente é preso pelos afetos. A gente é escravo dos afetos. Por isso que a liberdade é ilusória. Nós somos determinados por esses afetos. Ô, Gigi, então você está me dizendo que a liberdade ela é impossível para Spinoza? Não. Existe uma liberdade, que o Spinoza vai chamar de liberdade real. Liberdade real para Spinoza é agir sem ser coagido. Gigi, não entendi. Te explico. Gigi, a gente é ser humano, não é robô. Então, você tem algum afeto me governando? Exatamente, sempre vai ter algum afeto me governando. Então, o que o Spinoza está dizendo? Ele está falando, olha, você quer alcançar uma liberdade real? Alegria. Alegria é a superação dos afetos. Sabe esses 3 primários que eu falei para vocês? Tristeza, medo e alegria? Busque alegria. Porque a alegria é aquela condição que vai aumentar a sua potência de agir. Vai te fazer bem as coisas. Vejam, a gente está obrigado a ficar dentro de casa. Então, já que eu tenho que ficar dentro de casa, e as minhas escolhas, elas partem de um desses 3 afetos, eu tenho que buscar, durante o tempo que eu estou em casa, lugares da minha casa que despertem em mim alegria, ambientes, atitudes. Se eu não tenho opção nesse momento, a não ser respeitar os sonhos, desperte em mim alegria. Porque isso vai aumentar a minha potência de agir. Gente, eu confesso a vocês que na primeira semana minha de isolamento, eu fiquei desesperado em casa. Desesperado. Comecei a comer, fiquei bravo, mudou meu humor, fiquei louco. Aí eu comecei a folhear meus livros e achar algumas coisas para eu pensar, deixa eu ler algumas coisas. Comecei a ler. E eu comecei a descobrir que a leitura estava despertando em minha alegria. Porque por conta do ritmo de sala de aula, do dia a dia, era uma prática que estava muito... Não estava tendo tempo muito de ler. Ficar em casa está sendo bom, porque eu estou lendo. Aí eu comecei a assistir algumas coisas na TV que aumentaram a minha cultura, me deixaram... Que se eu tivesse fora de casa, eu não iria participar. Opa, peraí, está aumentando a minha potência de agir. Aí eu comecei a entender Spinoza.
Então, uma solução para o isolamento social, para os indivíduos, é que os indivíduos encontrem nos ambientes onde eles obrigatoriamente estão isolados, condições de encontrar alegria. Porque ao encontrar alegria, nós vamos vivenciar uma liberdade real. Porque nós vamos ter superado os outros dois primeiros afetos. Para encerrar, tem um psiquiatra do Rio de Janeiro chamado Ítalo Marcilli. Um cara genial, adoro ele, gosto muito dele, sigo ele no Instagram, as lives dele têm sido muito boas. E outro dia ele estava falando que a questão econômica do isolamento social é só a ponta do iceberg. Porque esse isolamento ele pode trazer problemas muito mais graves do que a parte econômica. Porque pensa comigo, pensa uma família pobre, sem condições, numa casa, sei lá, de 40 metros quadrados, morando 10 pessoas. Algumas dessas pessoas, elas não têm nenhum vínculo familiar. Pensa como que isso não vai ficar nessas casas. E ele falava na live, olha, o que vai aumentar de violência doméstica durante esse período, o que vai aumentar de abuso sexual nesse período, gravidez indesejada, casos de aborto nesse período, por quê? Porque nesses ambientes, o afeto que tem dominado as pessoas não é a alegria. Então, se há uma mensagem que o Spinoza pode até trazendo para vocês agora no final da aula, é exatamente essa. Não temos opção? Busquemos, então, fatores que aumentem a nossa potência de agir, que nos coloquem numa superação dos afetos, que despertem em nós alegria. Ok? Então, nesse primeiro... Deixa eu fechar aqui para a gente se ver. Nesse primeiro momento, eu quis trabalhar com vocês a ideia de liberdade de ação. No próximo encontro, eu vou trabalhar com vocês liberdade de vontade, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou interromper aqui a gravação. Beleza, gente? Interromper a gravação.